Saudações rubro-negras, nação. Estamos aqui agora para ver o que foi dito no programa Equipe F da ESPN. O link, os créditos estará na descrição. E você deixe seu like aí, tá? Compartilhe aí o nosso trabalho. Diga também de onde você é, se você é do sul, se você é do centro do Brasil, se você é do norte, se você é do Rio de Janeiro. Deixe no comentário aí e propague o nosso trabalho, tá bom? Vamos ver o que foi dito pela equipe F, o programa da ESPN Brasil, na noite de ontem. E qual é a expectativa? Qual é a sua expectativa também? Você acha que o Pedro deve ser relacionado para o próximo jogo do Mengão? O que esperar dessa partida? Vamos lá? Vamos ver o que eles falaram aí, nação? Acompanhe conosco. A cidade que eu ia passar pro Rafa é a seguinte: não tem Bruno Henrique. E o Pedro? E como é que faz agora? Reintegra o Pedro? Como é que vai ser esse ataque do Flamengo, hein? A enquete né? Quem volta primeiro, Ganso ou Pedro, né? Cada clube com o seu problema para administrar internamente. Acho até que o do Fluminense é menos pior que o do Flamengo, porque nós não temos fatos novos, né? Desde a declaração do Pedro em nota oficial publicada na sua rede social, nós não temos fatos novos. Felipe Luiz foi perguntado sobre isso depois do jogo com o Santos e disse, olha, o que eu tinha que falar já falei, é isso e enfim, alguma coisa precisa acontecer. E insisto que quem vai escalar o Pedro vai ser o próprio Flamengo em campo. Se o Flamengo mantiver uma média de atuações e resultados de maneira convincente, esta média, em todas as competições, o Pedro vai ficar escanteado até sair. Se o Flamengo começar a oscilar, ele volta nos braços do povo ao melhor estilo mártir, sabe aquela coisa? Carregado pela galera, porque vai ser a salvação, a pressão vai ser grande e o Pedro vai acabar voltando. É assim que funciona o futebol e não adianta ninguém no Flamengo dizer que isso não está sendo cogitado. Claro que está, evidente que está. Embora a gente não possa ter o direito, na verdade, de não concordar com isso, eu não concordo. Mas em relação ao Fluminense, só de falar sobre o Bruno Henrique fora, o William, meu único ponto sobre essa questão do lado do campo, dobra de lateral, o trocar o Canóbio, é a questão da qualidade, né? A gente falou do Soteldo já, acho que o Fluminense não tem hoje, tirando o Alisson, evidentemente, nenhum jogador de lado que esteja rendendo o suficiente para você depositar confianças além do trivial. O drible, a jogada de velocidade. Então, assim, talvez acabe que uma dobra de lateral possa salvar neste sentido. E também acho que o Renato deve voltar a cogitar os 3 zagueiros. Sobre o Flamengo, o Bruno Henrique fora sugere o Cebolinha do lado esquerdo e o Plata como centroavante. Mas pode ser o contrário. Pode ser o Luiz Araújo no lado esquerdo, o Plata lá pelo lado direito e alguém jogando na função de centroavante. Eu não creio que seja o Juninho. Até porque é um jogador que, convenhamos, ainda não justificou sua vinda. Pode ser o Aracian, um garoto que está pedindo espaço, tem entrado bem. Há muita confiança do Felipe Luiz em cima no futebol. Esse garoto pode ser uma saída. Agora, eu imagino que eu não tenho muito como sair dessa lógica, não. Deve ser uma tendência para o Clássico de domingo. De qualquer maneira, vai ser um ataque com mobilidade. Vai ser um ataque de movimentação. O Flamengo não tem o centroavante confiável para escalar. Então, vai ter que se virar colocando jogadores de velocidade, jogadores de futebol mais leve, de drible, um deles um pouco mais adaptado a jogar por dentro e ver o que acontece. A volta do Pedro não pode depender de uma necessidade do jogo específico. A questão de saída do Pedro foi uma questão comportamental. Ela foi tratada de uma maneira muito intensa na entrevista. A gente até conversou aqui bastante. Talvez o Felipe pudesse ter usado um outro tom. Podia simplesmente falar, olha, tá abaixo, não tá treinando como é necessário. Os jogadores, nós conversamos com ele, vamos esperar ele fazer isso para voltar. Teria dito a mesma coisa do outro jeito. Incomodou o Pedro, mas eu entendo também que colocou as coisas em locais bem claros para todo mundo que trabalha num clube que, vale lembrar, teve vários problemas nos últimos anos de comportamento. Não apenas de jogadores, mas tem auxiliar técnico agredindo jogador, o Pedro já teve problema com outros treinadores, o diretor de futebol antigo já arrumou briga não sei aonde. Então, o Flamengo está entrando nos eixos como instituição, tá? Passando a ser uma instituição que se impõe acima dos seus funcionários e trata os seus funcionários muito bem quando os recupera na parte física, quando paga seu salário em dia, quando paga altos salários, quando é um lugar onde qualquer jogador, ou quase qualquer jogador, quer jogar hoje. O Flamengo é o time mais forte, o elenco mais forte do país. Então as coisas estão sendo colocadas nos seus devidos lugares. Se você pega, por uma necessidade de jogo,
traz o seu atleta, que o próprio técnico falou que faz a diferença na entrevista que fez a crítica ao jogador, você jogou tudo fora. Sim. Então, não acho que o Pedro deva começar jogando, porque é uma questão que transcende isso, que tem a ver com o comportamento do dia a dia em toda a temporada. A necessidade é a mãe da invenção. Sabe que quando você está apertado... Mas não pode ser da subserviência. Mas e o clube não você pode ser Mas você subserviente. acha que por necessidade o Felipe Luiz vai enfiar o Pedro lá? Não estou dizendo ser titular, eu já colocar no banco. Não, no banco eu acho que ele já vai. Porque, No gente, banco pode ser. o Flamengo Pode ser contratou... uma arma para o segundo direito. tempo. O Flamengo Depende. contratou... Mas aí não usa. Eu tenho a segunda parte, eu vou esperar ele falar para computar. Depende pelo critério do Felipe Luiz, depende. Se estiver treinando bem. Se não sabe se está treinando bem ontem, hoje, anteontem. E por que se não o critério for o mesmo, se houver a manutenção do critério, não dá para garantir nada, não. E por que não jogar com o Wallace Ian, que quando entra em campo justifica? Mas o Wallace não é centroavante, gente. O Wallace Ian se movimenta bastante, é um atacante. Movimentar é uma coisa, mas O Bruno Henrique não é o pé para centroavante. chacoalhar a rede é completamente diferente. Porque é o seguinte, o Wallace Ian- defende o Juninho, o Wallace Ian é jogador, é meia. É para jogar de... Ele é o antigo... Não é meia construtor. Ele é o ponta de lança. Tudo bem, Não é, o meia construção é Georgian. perfeito. Georgian é o meia da construção. Ele não trabalha na construção civil, viu, gente? Ele constrói as jogadas dentro de campo, né? Porque vocês vão pensar que vai ter jogador pedreiro, jogador encanador. Não, ele faz a construção da jogada. Você diria que ele é um arquiteto do futebol arte? Não, esse é o Georgian. Então, o Jorginho é um Georgian. arquiteto do futebol arte. É, o debochado. O Wallace Ian é um baita ponta de lança. Essa é uma função que no Brasil ela é escassa. Meia e ponta de lança, são poucos no Brasil que fazem isso. Poucos. Eu diria, se eu fosse um antigo dirigente, que não está mais entre nós, eu diria que o senhor está tergiversando. Não, eu estou dizendo para Você você está que tergiversando. o Wallace Eu Ian vou não é completar. centroavante. Né? Porque em algumas coisas acontecem no futebol que a gente fica meio assim. Tu pensa. Você acha que o Wallace Ian jogando por dentro, plata aberto, ou mesmo invertendo, mais Luiz Araújo, mais Jorginho, mais os alas do Flamengo não tem qualidade de finalização? Desculpa. Eu falo por mim. Como diria radicalmente, aquele nosso amigo. Afinal, o Flamengo é incomparável. O Flamengo tem um elenco incomparável. Mas assim, É um elenco o quê? incomparável. O elenco do Flamengo. Só para dizer o seguinte, aquele amigo nosso, repórter, se eu fosse, mas eu não sou, se eu fosse, eu pensaria muito nessa possibilidade. Eu não sei como é que está o Pedro. A gente sabe que ele já conversou com o elenco, já se acertou. Vamos com a supor que o rapaziada. Pedro fez tudo o que tinha que fazer naquela entrevista até agora. Tudo. Exemplo no treino, se dedicando, subiu de nível fisicamente. O GPS estava bom? Então, assim, bobo. O GPS dele... Você acha que esse A tempo mil. foi suficiente para ele começar jogando por causa da necessidade? Porque se não houvesse... Aí eu vou mudar o discurso. Se não houvesse o desfalque do Bruno Henrique, e se o Flamengo não tivesse perdido do Santos, tivesse vencido o jogo, eu talvez tivesse um raciocínio diferente sobre a possibilidade de começar o jogo com o Pedro. Agora, se vai o parecer Flamengo... que o Flamengo está precisando da qualidade do Pedro de maneira impreterível para ganhar jogos. E não é verdade. Ele só fica mais forte com o Pedro se o Pedro estiver bem. Eu preciso do Flamengo. Um precisa do outro. Sim, porque é difícil o centroavante. Onde é que você tem centroavante? Mas o Flamengo é uma instituição, né, Pascoal? Não. isso. O Nós Flamengo vamos é um objeto inanimado, né? Por isso... O Pedro é um ser humano. Só por quem tem que isso- mexer é o Pedro, né? Por isso, Rafa, que eu acho que esse processo todo foi muito mal conduzido. O processo todo foi muito mal conduzido. Você acha que não deveria ter falado nada no ar? Não, eu acho que o Felipe deveria ter comunicado o diretor de futebol. E o diretor de futebol Comando à senta com o frente. cara. Meu pai falava assim, ó, fica vermelho 5 minutos, uma amarela a Eu vida concordo- inteira. eu concordo. Fala pra ele o que você quer falar. senhor já Você foi quer falar, dirigente. você fala pra ele. Eu concordo com o senhor. Mas se foi, e se alguém no Flamengo, supostamente, porque no Flamengo as pessoas sabem quem vazou a notícia para o Mauro César. Mais uma vez, foi muito bem ao divulgar a informação correta. E lá no Flamengo, os jogadores e os dirigentes sabem que foi o diretor de futebol que vazou. Como algumas pessoas especulam que foi. Dá para ele chegar lá e dar essa entrevista? Se o presidente do Flamengo perdeu a confiança do diretor, tem que trocar. Claro que não. Se o presidente não. do Flamengo perdeu a confiança Teve no duas chances e não dirigente, fez tem que isso. trocar. Porque não perdeu a confiança. Né? Se ele perdeu, troca.
Você acha que um erro de um profissional, e foi um grande erro, se foi o diretor de futebol que fez aquilo, Não, teve um que diretor... tá fazendo um bom trabalho no geral... Eu não sei, o Rafa pode nos ajudar. Você tem que pensar no clube, No você não tem que Mundial pensar de no clube, é uma coisa pessoal. Teve um dirigente que disse que se tiver proposta pro Pedro, eles iam conversar, não foi isso? Foi ele. Não foi essa a colocação, É disso que eu Pedro? tô falando. Rafa, arremata daí que eu tenho que virar o Foi o BAP assunto. que falou isso? Não foi o BAP, não. Foi Acho uma que foi o pessoa. próprio presidente que falou sobre isso. Não, então foi o Boto. Agora, O BAP é o Boto. eu O sei- diretor executivo é o presidente. Eu sei que tem gente que, se quiser botar fala assim, a gente Mas, gente, não vai tem negociar. Eu problema sei nisso. quem compra. Eu sei quem compra. Eu acho que assim, o problema está, meus amigos, nos termos que constam naquele print que o Mauro César exibiu. Ali está o problema. É a maneira como se fala sobre o Pedro sair. Parece que o Pedro é desprezível, parece que o Pedro não é necessário, parece que não dá para contar com o Pedro. E ali sim, isso dá razão ao Pedro para ficar chateado. Agora, é do mercado da bola, gente. Jogador valorizado, é do mercado da bola, o dirigente fala, olha, se vier uma proposta, vamos vender. Nós vendemos por X, ou por Y, ou se pagar a multa. Não vendeu o Gerson, que era o craque do time, por 25 milhões de euros, estava no contrato dele, apareceu o Zenit, pagou, levou. Do mercado da bola não tem muito jeito. Agora, a condução lá no início escancarou uma situação que gerou um desconforto ao Pedro, e aí, de maneira injustificável, o Pedro respondeu num mau comportamento profissional. A verdade, assim... indo ao encontro que o Birner falou, supondo que tudo isso aconteceu, que o Pedro tenha feito uma baita semana de treinos no Flamengo, relaciona o Pedro e bota no banco. Titular, para mim, é passar pano para a indisciplina. Bom. Não tô falando. senhor... Não propõe passar pano para indisciplina. Tá isolado aqui, hein? Não propõe passar pano para indisciplina. Mas Eu é acho quase que isso que o senhor propõe. Mas tá é quase isolado. isso que o senhor propõe. Não é isso. O Vitor Bini me disse assim... Última palavra sobre o assunto Pedro, vai. Se ele cumpriu o senhor falou também, todas as determinações desse período, Sim. você votaria com ele? Posso responder com a letra só? Responde. Muito bem. O senhor citou aí um amigo repórter, não foi? Um amigo repórter. Ele conheceu também. Chamar um amigo repórter o Rafa também conheceu. Chamar um amigo repórter, porque se o assunto Pedro aqui comove demais, se o assunto Flamengo está comovendo aqui, o assunto São Paulo também está bem comovente, viu? E o Eduardo Afonso veio com informações que Mas não feliz. teve independente, não. Valeu, nação. É isso aí. Isso é o que nós trazemos para você nesse momento, nesse vídeo do Equipe F. Eles discutindo sobre a condição do Pedro no Fla-Flu, se ele deve jogar ou não. Você percebeu aí que o Oswaldo Pascoal logo cresce o olho, como tudo indica que seja um palmeirense, querendo indicar um lugar para o Pedro ir. Vamos fechar a nossa família rubro-negra, vamos pedir que tudo dê certo, vamos fazer aí pensamento positivo para que o Flamengo continue forte, continue sendo esse time, como o mesmo Oswaldo Pascoal diz, incomparável. Tá bom, nação? Deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo aí, deixe seu comentário também, porque é muito importante para nós, tá bom? Saudações rubro-negras, um forte abraço para todos vocês.